Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo, toda a honra e a glória é para Jesus. Querido, aqui quem vos fala é o pastor João Carlos. Seja bem-vindo ao nosso canal Deus no Controle. Somente Ele para estar no controle de tudo, para governar a nossa vida. Queridos, eu estou trazendo um conteúdo abençoado para vocês. Vamos falar das 7 igrejas da Ásia e hoje preparamos um estudo sobre a igreja de Éfeso. Ei, deixa teu crédito conosco, compartilha, inscreve no nosso canal, aciona o sininho para cada vídeo que nós postarmos, aleluia, você possa ser notificado. Em breve nós estamos trazendo aqui, quem sabe nessa mensagem que vai agora que eu estou trazendo esse estudo, vai aparecer o teu nome aí, em nome de Jesus, aí vai aparecer o nome das pessoas que são inscritos no nosso canal. É um grande abraço, um grande prazer de ter vocês conosco no nosso canal, Deus no Controle. Tá aí, bota lá, Deus no Controle com D maiúsculo e o resto tudo minúsculo, porque Deus é maior do que todos. Queridos, fica aí com a mensagem agora, com esse estudo de Éfeso, né? Espero que vocês gostem, se agradem, deixa o teu comentário em nome de Jesus e compartilha aí, vai compartilhando, porque Deus tem algo para você aí. Sou o pastor João Carlos, faço parte, sou membro da Igreja Pentecostal Viva com Deus, com o presidente pastor Lucas Silva. Querido, fica com Deus, depois da vinheta, a palavra de Deus. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor João Carlos, né? Para mim é uma grande satisfação de estar aqui para trazer conteúdos que vêm alimentar a nossa alma e que vêm a nos preparar para se encontrar com o Senhor. Quem sou eu, né, irmão? Mas eu quero dividir com o povo de Deus conhecimento, um pouco daquilo que eu tenho, né? E quero repassar para todos vocês. Então, vou iniciar neste dia, nesse momento, falar sobre a igreja de Éfeso. Foi a primeira carta, foi escrita para levar para o povo de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor, para que a gente para a gente possa entender e compreender o que Deus tem para a gente. A palavra do Senhor diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz, aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal. Se não te arrependeres, tendes, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, e as quais eu não aborreço, as quais eu também aborreço, perdão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Queridos irmãos, fiz essa leitura para que a gente possa ter uma base daquilo que nós vamos falar nesta noite, neste momento aqui, para todos vocês. Aleluia. Amados, Deus colocou no meu coração para poder falar sobre os estudos do Apocalipse. Eu gosto muito de ler o livro do Apocalipse, tem muita coisa para aprender, né?
e sempre leio o livro de Antônio Gilberto, que é as cartas ao Apocalipse. Deixa eu ver se está por aqui para mostrar para vocês, no meu arsenal. Cadê? Pronto, está aqui. O Calendário das Profecias de Antônio Gilberto. Muito bom, muito ótimo. É tremendo este livro. É um livro antigo que eu tenho, né? Que eu gosto muito de ler. Tenho vários livros aqui para a glória de Deus. Eu fico ciente, a consciência, que conhecimento não salva, mas ajuda a gente a subir ao céu. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter conhecimento, né? Que diz que o povo dele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso é verdade, né? Nós não podemos desprezar o conhecimento, porque o conhecimento nos faz estar preparado para as heresias que existem e que aparecem nas igrejas e no mundo, né, irmão? Então, vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso, né? Não, então, quer dizer, a importância da interpretação literal das escrituras e do princípio de que as escrituras, elas interpretam as escrituras. Isso mesmo, você ouviu muito bem. As escrituras, elas interpretam as escrituras. Então, o significado do nome Apocalipse, no grego, que significa revelação e que resulta de junções, ou junção de palavras gregas, né? Então, apo mais calipse, entendeu? Que em sentido literal quer dizer enviar para longe a sombra, ou remover o véu, tornar visível o que está invisível, né? Trazer uma revelação das coisas futuras que vão acontecer e aqueles que já aconteceram. Então, a igreja de Éfeso, a qual nós vamos falar, é uma das igrejas locais mencionadas no Novo Testamento da Bíblia cristã. O início da igreja foi registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Depois a igreja de Éfeso se tornou destinatária de uma epístola paulina e de uma das cartas ao Apocalipse. Então, a igreja de Éfeso ficava numa cidade rica e importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo e mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idólatra. A população dessa cidade era muito idólatra, né? O povo que adorava a falsos deuses, pois ali ficava localizado o mundialmente conhecido templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir com as suas práticas judaicas na cidade. Então, quem fundou a igreja de Éfeso? Uma pergunta, né? Quem fundou a igreja de Éfeso? Em aproximadamente 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas como Priscila e Áquila, né? Era um casal. Então a Bíblia diz que em Éfeso Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus naquele momento. E naquela ocasião parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais um tempo, mais um pouquinho, né? Conforme diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19 ao versículo de número 21. Você pode ler aí, e eu vou botar aqui no nosso monitor aqui. Está do meu lado, em nome de Jesus. Quer dizer, Paulo tinha um compromisso em Jerusalém. Quando o povo pediu para que ele ficasse, mas ele tinha um compromisso e ele tinha que ir para Jerusalém, ele não poderia ficar ali em Éfeso. Então, ele não podia ficar na cidade, mas Priscila e Áquila, né, permaneceram em Éfeso. E pouco depois acabaram conhecendo Apolo, né? Eles conheceram Apolo, que era um judeu de Alexandria.
E foi esse casal de amigos de Paulo, do apóstolo Paulo, que anunciou o evangelho a Apolo. Então Apolo passou a conhecer o evangelho através de Priscila e de Áquila. Então, que depois disso, Apolo se tornou-se um valoroso pregador das boas novas e de salvação em Cristo, conforme diz Atos 18, versículo 24 e 28, né? Apolo se tornou-se um bom pregador, né? Ele era eloquente pelo conhecimento que ele tinha. Ele buscou conhecimento, isso que chama de um pregador fervoroso, né? Que é um homem que conhece a palavra de Deus. Então ele pregava com ousadia a palavra pelo conhecimento que ele tinha do evangelho, daquilo que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde, Paulo, irmão, ele retornou para Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista. Paulo lhe anunciou as verdades de Cristo e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo, conforme diz Atos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Depois Paulo ele pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso, que tinha uma sinagoga ali em Éfeso, e ele pregou 3 meses ali, incansavelmente pregando na sinagoga em Éfeso. E foi nesse tempo, irmãos, que muitos judeus endurecidos rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos opositores aos cristãos, quer dizer, começaram a perseguir os crentes ali em Éfeso, conforme diz Atos, capítulo 19, e versículo 23 ao versículo de número 41. Mas o apóstolo Paulo, ele continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. A Bíblia diz que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, né? Atos 19, capítulo 19, versículo 11. Então, houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade, na cidade de Éfeso. Houve um verdadeiro avivamento, aleluia, naquela cidade. Esse verdadeiro avivamento, né, que muitos hoje estão misturando a sintonia do avivamento. É isso mesmo, a sintonia do avivamento. Muitos estão confundindo avivamento com línguas estranhas, com pulo, com gritos, né? Mas avivamento não é isso. Avivamento é conhecimento, é conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Paulo passou ali 3 anos pregando e houve um verdadeiro avivamento naquela cidade local. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali. Quer dizer, bem, o nome do Senhor era engrandecido. Quer dizer, o avivamento verdadeiro, que o nome de Deus era engrandecido na cidade. Não era a pessoa que era engrandecido, era o nome do Senhor, era propagado, pregado com ousadia. E então o evangelho começou a crescer e houve uma movimentação do Espírito Santo, e um verdadeiro avivamento aconteceu naquela cidade de Éfeso. Glória ao nome do Senhor. E muitos dos judeus e gentios creram e receberam o evangelho. Inclusive muitos dos habitantes da cidade que seguiram as artes mágicas ali naquela, porque ali era um lugar onde que tinha muitas pessoas que eram ilusionistas, né, mágicos, né, que era a sua fonte de renda, era enganar o povo. Então muitos ali que viviam dessas práticas trouxeram os livros deles e queimaram publicamente o povo, mostrando que eles aceitaram a Jesus de verdade, verdadeiramente. Então esse é o sentido do verdadeiro avivamento, aleluia, é ter o conhecimento da palavra do Senhor e dar crédito a ela. Louvado seja Deus. Então veja aí que eles queimaram todos os seus livros. Você vai ver isso em Atos, capítulo 19, versículo 17 ao versículo 20. Então a igreja em Éfeso, ela cresceu de forma tão extraordinária que a economia da cidade, que dependia das vendas de artefatos religiosos, né, foi ameaçado. E nesse contexto, o vírus chamado um Demétrio, né, liderou um princípio de tumulto na cidade. Sempre tem que ter alguém, né, para começar um tumulto por não gostar daquilo que você faz,
da obra de Deus. Sempre teremos aqueles opositores à obra. Então, esse Demétrio, ele liderou um princípio de tumulto na cidade, conforme diz Atos, capítulo 19, e versículo de número 24 ao versículo de número 41. Eu estou citando aqui, mas vocês podem meditar em casa sobre isso. Então, contudo, a obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida. A igreja de Éfeso estava estabelecida e serviu como um centro propagador do evangelho para regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo, o apóstolo João, estiveram envolvidos na igreja de Éfeso. Então, a carta, vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso, né? Vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso. Entre 60 e 63 depois de Cristo, o apóstolo Paulo enviou de Roma uma carta aos crentes a Éfeso para ensiná-lo acerca do significado maravilhoso das implicações práticas de ser a igreja de Cristo. As cartas ao Efésios, essa carta que Paulo escreveu, ela não ficou restrita apenas aos crentes em Éfeso, mas circulou todas as cidades vizinhas. Todo o território ali começou a ser propagado a carta que Paulo tinha escrevido para o povo de Éfeso. Então ela não ficou ali somente em Éfeso, ela saiu, né, foi compartilhada com muita gente. Por isso eu peço a vocês, compartilhe o nosso canal. Vamos fazer esse canal crescer, né? É um canal onde nós falamos de Jesus, falamos de coisas que é proveitosa, né? Não falamos de queda de A ou queda de B, mas falamos das pessoas que interessam para o Senhor Jesus Cristo. Então, compartilha nosso canal. Se você não é inscrito, inscreve no nosso canal, porque Deus tem uma grande coisa para fazer em nossas vidas, né? Vamos lá, vamos fazer essa obra de Deus crescer. Não deixe de compartilhar. Então, irmãos, a carta que Paulo escreveu, ela foi compartilhada a todas as vizinhanças. Ela não só ficou restrita ali na cidade de Éfeso, mas o tempo passou. É onde eu quero chegar, viu, irmão? Entendeu? Mas o tempo ela passou e uma nova geração de crentes em Éfeso surgiram, né? E foi essa nova geração que o Senhor Jesus, presta atenção, ditou ao apóstolo João a carta à igreja de Éfeso. Ditou ao apóstolo, a essa igreja de Éfeso, registrada no livro do Apocalipse. Como a data mais provável para o livro do Apocalipse é a década de 90 depois de Cristo, a carta à igreja de Éfeso foi escrita há cerca de 40 anos depois daquela igreja ter sido fundada, né? A igreja de Éfeso. Louvado seja Deus. Então, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se apresenta como, presta atenção, viu? Se apresenta como, abre aspas, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Conforme diz Apocalipse, capítulo 2 e versículo 1. E a autodesignação de Cristo serviu para assegurar aos crentes de Éfeso que Ele é quem tem o controle da igreja na mão. Ele dirige os seus líderes e conhece as suas necessidades. Ele caminha no meio do seu povo, como ele diz aqui no verso 1, né? Glória a Deus. Na segunda parte do versículo 1, que diz, aquele que tem sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Glória a Deus. Ele conhece tudo. E ele é quem dirige, ele é quem direciona os seus líderes, né? Os líderes das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem dirige, é Deus quem dá ordem, é Deus quem comanda. Glória ao nome de Jesus.
Porque, irmão, existem pessoas por aí batendo no peito dizendo que a igreja é dele. Não, a igreja não é dele. Você é um administrador da obra do Senhor. Se a igreja que você levantou e você diz que é sua, meu irmão, então perdoe, o Senhor não está no meio desta igreja. Mas quando a igreja que Deus é quem comanda, irmão, aleluia, glória a Deus, ele faz maravilha e grande coisa. Por isso que eu pego a palavra do nosso pastor presidente Lucas Silva, né, da nossa igreja pentecostal Viva com Deus. Ele diz que ele não manda, ele é apenas um mordomo ali. Ele é apenas um mordomo. E eu gosto de ouvir isso, irmão, porque realmente a igreja é do Senhor, não é do homem, é do Senhor. Então, se é do Senhor, ele passeia no meio do seu povo, ele que está no controle de tudo. Depois dessa saudação de Jesus, de autodesignação de Cristo, a carta à igreja de Éfeso, irmão, traz ainda um elogio. Veja bem, o Senhor dá essa designação à igreja de Éfeso, aí ele vem trazendo agora um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa, né? Um elogio, crítica, exortação e promessa. O Senhor, ele traz esses atrativos, eu gosto de falar essa palavra, atrativos para o povo sobre aquela igreja em Éfeso. Primeiro, ele elogiou a igreja de Éfeso. Elogio de como? Quer dizer, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada pelo Senhor Jesus por suas obras, pelas suas boas obras, o trabalho árduo, e que era uma igreja muito perseverante, que ela perseverava. Aqueles cristãos que trabalhavam pela causa do Evangelho, além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante aos homens perversos. A igreja pôs à prova homens que se diziam ser apóstolos e descobriu que, na verdade, eles eram os impostores. Você vê aí em Apocalipse capítulo 2, versículo número 2. Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas se incomodam quando o seu pastor está aprovando ele, né? Já chegou pessoas para mim dizendo que o homem não tem direito de provar o outro. Que conversa é essa? Não, o pastor da igreja, ele tem o dever de provar quem está com ele, para saber do caráter da pessoa, para saber da sua índole, né? Porque nós não podemos, irmão, julgar a pessoa pela aparência, tudo, não é verdade? Mas também nós conheceremos pelos frutos as pessoas. Glória a Deus. Então o pastor da igreja tem por direito de provar. Então Éfeso estava nesta qualidade, né, desse elogio do Senhor, porque não tolerava essas pessoas e colocou a prova de pessoas que estavam ali no meio, né, apenas para destruir aquele povo. Então era uma igreja que perseverava, que era perseverante. Quer dizer, os crentes de Éfeso também suportavam sem desfalecer os sofrimentos por causa do nome de Cristo. Suportava. Era um crente que suportava os sofrimentos, tudo por causa de quem? Do nome do Senhor. E por isso que o Senhor elogia ela através disso. Glória a Deus. E Éfeso havia muitos idólatras, muitas idolatrias que movimentavam a economia da cidade. E naturalmente isso resultava em perseguição por parte dos incrédulos idólatras. As pessoas que eram idólatras perseguiam os cristãos por causa disso. E por causa do evangelho que chegou na cidade de Éfeso, houve essa grande perseguição. E o povo de Éfeso sofria as perseguições, mas perseverava. Louvado seja Deus. Aleluia. Perseverava sem desfalecer. Glória ao nome do Senhor. E isso, o Senhor, agradava ao Senhor a força de vontade do povo de Éfeso. Além de mais, na cidade de Éfeso também havia um templo dedicado ao culto do imperador, né? A liderança romana obrigava os cidadãos da cidade a reconhecer a suposta divindade do imperador romano, que naquele tempo era conhecido como Domiciano. Então, ao invés dos crentes declararem o senhorio de César, eles declaravam o senhorio de Cristo. E tudo isso, obviamente, irmão, culminava num ambiente hostil e de intensas perseguições aos cristãos fiéis. Glória a Deus. Isso era verdade. Porque João,
foi lançado na ilha de Patmos. Aleluia! Para silenciá-lo, para calar a sua boca. Aleluia! Foi pelo próprio imperador Domiciano que exilou João. Não sabia ele que era lá que Deus queria falar com João, na ilha de Patmos, mostrar suas revelações. Porque quando alguém tenta calar a nossa boca, aleluia, aí Deus usa aquela pessoa que quer calar a tua boca para enviar você para o destino que Deus quer que você vá. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos para a segunda, né, irmão? Segundo ponto, né? Ele primeiro elogiou, agora vem a crítica e a advertência. Ele critica e adverte. Elogiou, agora vem crítica e advertência, né? A igreja de Éfeso. Então, glória a Deus. A igreja marcada por obras, por boas obras, a igreja de Éfeso, trabalho duro e perseverança, também tinha um sério problema. Os crentes de Éfeso tinham abandonado o primeiro amor. Olha aí o perigo, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A primeira geração da igreja de Éfeso tinha passado, e com ela também parece que o entusiasmo e a devoção fervorosa a Cristo também tinham ficado no passado. Faltava a essa nova geração a intensidade do amor pelo Evangelho que os seus pais tiveram quando ouviram as boas novas de Cristo pela primeira vez. Parece que os crentes em Éfeso daquele tempo estavam mais apegados ao dever do que à devoção. Eles não tinham mais dedicação em fazer, não tinham mais amor para fazer, estavam mais apegados aos deveres. Aleluia. Eles permaneciam fiéis, mas faltavam a eles o amor. Entusiasmado, que já tinham demonstrado um dia, eles eram guardiões da fé, mas não eram mais os arautos que tinham sido no início da sua história. Por isso que eu estou contando toda a história, toda a trajetória de Éfeso, para chegar à carta, né, da revelação do Senhor Jesus Cristo, né, a igreja de Éfeso, escrita pelo apóstolo João. E nesse ponto da igreja de Éfeso, parecia aquele tipo de casal, depois de muito tempo, né, ainda permanece fiel um ao outro pelos laços dos matrimônios, mas falta o amor caloroso do início do casamento, né? Falta aquele amor caloroso. Não é assim que acontece, né? Pessoas que já há muito tempo que são casados são fiéis uns ao outro, né? Ninguém trai ao outro, são fiéis, mas aquele amor esfriou, não é mais daquele mesmo jeito quando namorava, no início do casamento, não é daquele mesmo jeito, né? Aquela rotina, não tem aquele amor fervoroso que era, não é verdade? Glória a Deus, como foi no início do casamento, no namoro, né? No noivado, glória a Deus, e não é aquele mais fervor. Então, a igreja de Éfeso estava desse jeito, né? Ele era dedicado aos serviços, mas não tinha mais devoção ao Senhor, não tinha mais aquele verdadeiro amor. Então, na carta à igreja de Éfeso, também vemos que aquela comunidade cristã foi convidada pelo Senhor Jesus a refletir sobre a queda e se arrepender do seu erro para voltar à prática das suas primeiras obras. O Senhor pede, conforme diz o versículo 5 do capítulo 2 do livro do Apocalipse, né? Ele diz: olha, lembra-te, pois, de onde tu caíste, te arrepende, se não viu sobre ti, e tiro de ti o teu cartiçal. Glória ao nome do Senhor. Ele fala isso. Percebe então, irmão, que Jesus não apenas criticou a igreja de Éfeso, mas advertiu acerca de como ela poderia corrigir o que estava errado. Estava tudo bem com a obra, aleluia, mas não tinha o mesmo fervor, não tinha o mesmo amor. E o Senhor, aleluia, dá essa advertência. Critica, mas dá advertência. Tem tempo de você corrigir. Corrige, aleluia. Se não viu sobre ti, tirou de ti o teu cartiçal. Mas
Mas o Senhor Jesus também assegurou a igreja, porque muitas pessoas se dão uma de esquecido, né, irmão? Aleluia! Mas o Senhor assegura a igrejas, olha, tu te arrepende, tu lembra foi de onde foi que tu paraste, o teu amor onde foi que esfriou, vai lá, né, reconcilia-se comigo, faz a tua devoção novamente com o amor, glória a Deus. Mas tem o seguinte, se tu não fizer isso, aleluia, eu vou tirar de ti o teu cartição. Presta bem atenção, irmão. Então o Senhor, ele assegurou que se aquela comunidade falhasse em responder adequadamente ao seu chamado de advertência, ele visitaria e tiraria o seu candelabro do seu lugar, né? Tiraria o seu candelabro, né? O que significava como com a geração local, a igreja de Éfeso deixaria de existir. Isso, se você não se arrepender, né, eu vou tirar de você o teu cartiçal. Ele quer dizer, você vai deixar de existir, né? A igreja de Éfeso ia deixar de existir se eles não se arrependessem, né, não reconhecessem aonde que errou, né, e voltassem às primeiras práticas do amor. E o Senhor disse para ela, tirarei de ti o teu cartiçal, tu deixará de existir. Então, vale lembrar, irmão, para quem serve ao Senhor, né, quem está aí em falta com Deus, o Senhor aconselha, te lembra depois de onde tu caíste, te arrepende, senão vou tirar de ti o teu cartiçal. Olha, se tu não te arrepender com muita pressa, eu vou tirar de ti o teu cartiçal, quer dizer, tu vai deixar de existir nessa terra. Glória a Deus, meu Jesus, aleluia. Amados, o registro dos primeiros anos do cristianismo confirma que aquela geração de cristãos de Éfeso escutou as palavras de Jesus. Inácio da Antioquia, por exemplo, ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso pelos menos 10 anos depois da carta presente no Apocalipse. Em sua carta, Inácio, ele elogia aquela congregação por sua perseverança e zelo pelo Evangelho. Mas, posteriormente, a ameaça do Senhor Jesus foi cumprida. Mais tarde, aquela ameaça que eu vou tirar de ti o teu cartiçal foi cumprida. E chegou o tempo em que a igreja de Éfeso, ela deixou de existir, porque não deu ouvido à advertência do Senhor Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Espero que você esteja gostando. Deixa o teu like aí pra gente, deixa o teu compartilhamento, aciona o sininho para cada vídeo que nós postarmos chegar até você. Amados, a promessa que o Senhor fez à igreja de Éfeso. A promessa que o Senhor fez à igreja de Éfeso. A carta à igreja de Éfeso, ela termina com uma maravilhosa promessa de Deus, né? Antes, porém, o Senhor Jesus deixa a exortação comum em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma expressão idiomática que nesse contexto significa que os crentes devem ouvir com atenção e obediência às palavras que Cristo fala através do Espírito Santo. Depois vem a promessa, não é isso? Depois vem a promessa: ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É importante enfatizar que aqui o vencedor não vence por seus próprios méritos, mas pelos méritos do próprio Cristo, que conquistou a vitória definitiva para o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, os redimidos são chamados a ter uma vida de santificação. Eles devem lutar contra o pecado e contra toda obra maligna de Satanás. Glória a Deus. Quando nós vemos, irmãos, o Senhor diz ao vencedor, aqui no versículo 7, que é o versículo do capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, que tem ouvido o ouço que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Quando vemos esse texto aqui, havia uma razão
de o Senhor mandar João escrever no final isso aí: ao que vencer darei da árvore da vida, de comer da árvore da vida. Por quê? Com relação aos crentes de Éfeso, na cidade de Éfeso havia grandes banquetes, e dedicados aos ídolos da época, né? Os pagãos procuravam atrair os crentes, atrair com a comida, atrair os cristãos para os seus cultos idólatras com esses banquetes. Mas os fiéis receberam de Cristo a promessa de um banquete muito melhor do que aquele banquete passageiro, aquela festa passageira, aquela alegria passageira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele haveria de comer da árvore da vida, a qual o Senhor estava prometido para ele. Aleluia. Ou seja, não estava reservada para eles uma mera alegria passageira, mas sim a vida eterna no paraíso celeste. É essa a promessa. Porque o que tem aqui na terra, irmão, é passageiro. Glória a Deus, é passageiro. Mas o que Deus promete para a gente, irmão, é eterno. É eterno. Glória a Deus. Enquanto lá em Éfeso ofereciam os idólatras para atrair os crentes muitas comidas, bebidas, para atrair os cristãos para si, aí o Senhor disse: olha, eu tenho uma promessa para ti. Aleluia. Se tu vencer, aleluia, eu vou te dar o direito de comer da árvore da vida. Você estava dizendo que tu vai ter vida eterna, vai ter alegria eterna. O que tem aí é passageiro. Então, queridos irmãos, temos que ter essa consciência de que Cristo está acima de todos. Então eu trouxe hoje para vocês sobre esta carta, né, do Apocalipse à igreja de Éfeso, né, e nós vamos trazer a próxima para vocês. Glória a Deus. São a primeira carta, são 7 igrejas, né, já falamos de uma, faltam 6. Então até a próxima, né, irmão? Olha, aconselho a você, quer ler esse livro aqui? Antônio Gilberto, Calendário da Profecia. É muito bom, é demais, é delícia, irmão, de ler, é maravilhoso, fala de coisas tremendas, né, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, até a próxima, né? Deixa teu like aí conosco. Ei, você que não é inscrito, inscreve no nosso canal e compartilha com os outros em nome de Jesus, para que Deus possa cada vez mais nos abençoar. Vocês me abençoam e eu também te abençoo. Aleluia, em nome de Jesus. Eu quero parabenizar todos aqueles que são inscritos no meu canal. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela tua inscrição. Que Deus continue te abençoando e ajude esta obra de Deus crescer, porque essa obra é do Senhor. Amém? Aqui quem vos fala é o pastor João Carlos, da Igreja Pentecostal Viva com Deus. Fica com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.